Rapaz, talvez uma das coisas que a gente fica mais indignado é essa turma quando fala direto por telefone com gente idosa e dá o golpe em gente idosa. Além de... É revoltante, eu acho que essa é a palavra. Exatamente, uma boa ação do PROCON, temos que reconhecer essa boa atuação aqui do diretor Flávio Mantovani. Espero, inclusive, que não pare e que aumente o valor dessas multas para que fique cada vez mais desinteressante para esses bancos manterem essa conduta tão danosa para o consumidor. Isso tem sido muito comum, Paulo, muito, eu sei porque no escritório a gente também recebe muitas demandas de pessoas querendo indenizações por danos morais exatamente por conta desse tipo de atuação. Tem acontecido muito agora também e os consumidores precisam ficar atentos, que é vazamento de dados. O boleto falso, mas a partir de vazamento de dados verdadeiros. Então, uma pessoa, uma empresa falsa emite um boleto falso, mas os dados são verdadeiros. O nome do consumidor e o valor da parcela que ele negociou com o banco. Como é que sabe? Então, induz totalmente o consumidor a erro. Então, tem que ter multa mesmo e tem que lembrar o seguinte, que as multas do PROCON, elas são executadas sim. O PROCON recebe esse dinheiro porque vira dívida ativa, se não paga na dívida ativa depois, vai para o processo executivo. Então, é necessário. Doutora Monique. Concordo com o Calazans, né? Acho que é um absurdo que a gente vê. A pessoa se aposenta hoje, no dia seguinte ela já tem ligações de pessoas oferecendo empréstimos consignados para ela. Isso é claramente, gente, assim, a gente sabe que é venda de lista, de venda de dados... de interno isso, então a gente precisa, né, de uma fiscalização rígida, rigorosa em relação a isso, para proteger os dados dessas pessoas, para proteger essas pessoas, para elas não sofrerem, né, eventos danosos, não serem lesadas, né, da forma que estão sendo. A aplicação da multa do PROCON é correta. Eu espero que continue, né, se for o caso, que aumente o valor para coagir mesmo, para desincentivar, mas eu também espero uma atitude da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em fiscalizar rigorosamente os bancos para realmente multar os bancos em valores significativos para que eles não tenham mais essas práticas. Rejane. Não tem nada a dizer além dos dois advogados que pontuaram muito bem aqui, Paulo, mas assim, meu pai passou por uma situação, não foi em relação a um empréstimo em si, mas era um benefício lá que o banco resolveu que ia recolher um valor mensal dele. E foi duro para reverter isso, viu? Porque assim, tanto faz como tanto fez, daí se você tem ou não tem dinheiro para sobreviver o banco, daí no caso não tá nem aí para a situação, né? E nessa questão de reverter o empréstimo, é impossível, não sei, os dois doutores que estão aqui, eu desconheço alguma forma que alguém tenha conseguido reverter, ligar no banco e dizer assim, houve um engano, judicialmente. Só judicialmente, né? Então, gera um transtorno enorme e uma destruição para a pessoa, né, Paulo? Você tem que ter dinheiro controlado para passar um mês, não é assim, brincar, isso chega a ser uma brincadeira, você pega pelo telefone, vai fazer um empréstimo. A pessoa não tá nem ouvindo direito o que tá fazendo, né? Ela até é meio que induzida a esse tipo de situação, assim. Então, é isso. Edivaldo Magro. Um abraço especial aí pro Flávio Mantovani. 6 meses depois, pesquisa da qualidade da água, nada ainda. Mas está fazendo um baita trabalho lá no PROCON. Minha pergunta é, esses bancos existem enquanto instituições físicas com CNPJ e tudo mais? Provavelmente, porque Isso, se consegue mas fazer... precisa entender se consegue isso. fazer operação de aí vai crédito, mais porque... longe ainda, não é só a autoridade responsável pela proteção de dados, é o Banco Central. Onde está o Banco Central que garante a autorização para funcionamento de instituição bancária, para atuar como banco? Acho que até eu faria uma pergunta, de repente o Flávio está nos ouvindo, ele poderia nos explicar se de fato essas instituições, elas existem ou é só um arremedo digital, ou é só uma referência tão somente digital. Quero lembrar, viu, Calazans, você falou que os bancos pagam multa. Há 10 anos eu fiz uma matéria, havia mais de 200 milhões de multas aplicadas a 4 instituições bancárias de Maringá, e isso nunca foi pago. É outra pergunta que eu faço também para o Flávio Mantovani. Paulo Mantovani é seu pai, né? Saudoso Paulo Mantovani. Mas vamos deixar claro, e será que pagaram?
Quanto pagaram de multa? Eu não me lembro de algum banco em Maringá ter pago multa. Não me lembro. Não pagou. Porque era um volume gigantesco. Sim, Esses bancos recorriam. Quer dizer, eles têm advogados enormes para trabalhar no nível hard com relação a isso. Mas nesse caso específico, eu gostaria mesmo de saber de onde são esses bancos, de onde eles vieram, que existência tem esses bancos, foram autorizados pelo Banco Central para existir como banco e para receber uma multa. E finalmente, né, o PROCON aplicou uma multa, porque o que ele aplica de notificação, e a gente vê poucas dessas notificações convertidas em multa. Então, finalmente... Mas assim, eu deixo essa pergunta, primeiro, de onde é esses bancos exatamente, qual que é a origem desses bancos, normal, né? E a São outra coisa digitais. com relação a... mas se esses bancos eles têm um registro para atuar como banco, tudo. no Banco Central. São autorizados pelo Banco Central. E o que surpreende é que o movimento municipal devia ser culpado de uma ação do Banco Central caçar a licença, ou não sei que tipo de documento que permite a essas instituições trabalharem como bancos. Então, assim, é uma complexidade, é muito grave essa situação dos golpes que se dá, especialmente em idosos com esse consignado. É impressionante o volume. E é recorrente. E eu, com certeza, essas instituições, daqui a pouco, elas trocam de nome, obtêm algum tipo de certificação. Eu não sei como combater isso. Não né? combate, é uma prática que só aumenta. Que deve estar correto, no entanto, né? A atitude do Flávio Mantovani. Eu trabalhei há 20 anos atrás no setor de consignações do Estado, na Secretaria de Estado de Administração. Eu trabalhei lá e a gente atendia muita ligação dos idosos, especialmente desesperados, porque aí não tinha o que fazer, estava caindo automaticamente na conta e eles ficavam sem dinheiro. Eu já concluí, viu, Paulo? Eu recebi uma carta uma vez de uma instituição e a carta dizia o seguinte: olha, você tem aprovado um empréstimo de tanto. Aí eu deflagrei naquele momento, inclusive, uma operação, mandei prender todo o material dessa instituição. E por quê? Como é que ela sabia que eu tinha, como é que ela sabia os meus dados e me induzindo a erro sem falar taxa de juros e tal. Agora, só para esclarecer, Edivaldo, o que acontece é que o PROCON aplicou a multa e depois na justiça, quando o processo vira judicial e os processos demoram, eles conseguem reduções significativas. Mas ainda assim pagam as multas. Eu já vi várias vezes os bancos pagarem as multas, mas conseguem. Por isso, inclusive, que o PROCON tem que dar multa alta. Entendeu? Tem que partir de multa alta. Você, quando foi diretor do PROCON, aplicou uma multa para Sanepar, se não me engano. Apliquei para Sanepar. Copel também. Pagaram? Não sei, né? Eu sei que você está acompanhando, mas era multa. E me lembro que o valor que você deu foi absurdo. Sim, agora eu acho que entendo porque se aplica, né? Então, e também para você ver justiça. Eu não sei, acho que eu comentei com o Paulo, salvo engano. Tem um processo. Eu fui diretor de PROCON em 2004. E naquela época eu apliquei uma multa para Copel por conta da questão dos cortes na sexta-feira. Sabe quanto que e até hoje eu recebi intimação desse processo, que a Copel entrou com ação judicial. Nesse ano de 2023, entendeu? De 2023. E esse processo tinha um processo contra a TIM, também por conta da cobrança da tarifa mínima, que era um debate daquela época, terminou agora em 2023, de 2004 para cá, entendeu? E terminou com a condenação da TIM. 6 horas e 43 minutos. Repita. 6h43, agora eu chamo o Carioquinha pra gente falar de Imperium Park.